Existem hoje mais de 800 pacientes em tratamento contra a tuberculose apenas em Cuiabá. Em todo o estado, o índice de infectados chega a 44 pessoas em cada grupo de 1.000 habitantes. Hoje, 24 de março, é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. E um momento aí, inclusive, para a gente refletir sobre esta doença e tomar providência. Bom dia, doutor Lucas Belo. Obrigado pela presença ao vivo aqui no Jornal da Manhã. O que o senhor tem a dizer para a gente sobre a tuberculose? Afinal de contas, que doença é essa? A tuberculose é uma infecção que pode comprometer diversas partes do nosso organismo. Ela afeta principalmente os pulmões e ela é uma doença contagiosa, ou seja, ela tem a capacidade de ser transmitida de pessoas para pessoas. É verdade que se a pessoa não se tratar de tuberculose, ela se torna um paciente que contagia outras pessoas? Sim, enquanto a pessoa não está adequadamente tratada, ela é capaz de transmitir a doença. E essa transmissão, no caso da tuberculose pulmonar, ela se dá através da fala, do contato próximo das pessoas, através da tosse e do espirro. Então é muito importante que toda pessoa que tenha tuberculose seja submetida ao tratamento adequado. Porque se esse tratamento não for instituído de uma forma adequada, se a pessoa abandona o tratamento, algo que é muito comum de acontecer, ela adquire uma resistência àquele tratamento habitual. E isso dificulta muito o tratamento dos próximos casos em que essa pessoa vai transmitir a doença para outras pessoas. Coisa importante também que a gente tem que lembrar aqui é que o tratamento é longo. Esse tratamento de tuberculose ele dura 6 meses, em média. E muitas vezes o que acontece? Com 2, 3 meses de tratamento, a pessoa começa a se sentir bem. Daí ela acha que não tem mais a doença e às vezes abandona o tratamento. Esse é muito perigoso porque aí a doença pode adquirir resistência a esse tratamento habitual e fica muito mais difícil de você manejar esses casos. Onde se obtém um medicamento para o tratamento contra a tuberculose? Bom, o tratamento da tuberculose ele é totalmente oferecido pelo governo. Então o tratamento está disponível nos postos de saúde, nas policlínicas e ele é gratuito e durante todo o tempo de tratamento a pessoa vai estar sendo acompanhada por algum profissional da área de saúde. Existe alguma faixa etária de pessoas que tem mais tendência a contrair tuberculose? Bom, como sempre, as faixas mais vulneráveis, né, em termos de doenças infecciosas, são os dois extremos, quer dizer, as crianças e as pessoas mais idosas. Além disso, nós temos também aquelas pessoas que sofrem, por um motivo ou outro, de uma certa deficiência na sua imunidade. Como, por exemplo, portadores de doenças crônicas, os diabéticos, e de uns anos para cá, a questão da AIDS, né? Então, a questão da AIDS fez com que a imunidade das pessoas caísse e, com isso, essas pessoas têm mais facilidade de contrair a doença. Fumantes, tabagistas, têm mais tendência a contrair tuberculose ou não tem nada a ver? Teoricamente, sim, porque ele está tendo já uma agressão à sua estrutura respiratória, ao seu aparelho respiratório. Então, teoricamente, sim. Agora, a tuberculose é uma doença que ela tem muito a ver também com a questão do agrupamento de pessoas, do confinamento de pessoas. Então, aquelas pessoas que estão dividindo o mesmo espaço, se você tem uma pessoa doente naquele espaço, a possibilidade dessa pessoa transmitir a doença para as demais é grande. Por isso que de vez em quando a gente ouve falar que teve vários casos de tuberculose, por exemplo, num presídio ou então numa instituição que abriga um número grande de pessoas. Realmente essa transmissão é de pessoa para pessoa, então se as pessoas estiverem muito próximas, existe esse risco maior. A gente falou agora há pouco sobre o contágio, a transmissão do paciente que está em tratamento, que abandona e acaba transmitindo, mas o ambiente, o senhor acabou de citar aí, de ambientes fechados, como presídios, lembra aí, por exemplo, salas de cinema, ônibus, avião, escola, sala de aula sem ventilação. O ambiente também pode, vamos dizer assim, manter a doença e aí a pessoa que frequentar aquele ambiente fechado contrair? Ou é só de pessoa para pessoa que a doença é transmitida? Não, a transmissão é de pessoa para pessoa, porque se o bacilo que causa a tuberculose, se ele ficar no ambiente, ele morre, em poucas horas ele vai morrer. Então não é que o ambiente é que vai transmitir, quem transmite é a própria pessoa. Existe uma associação de tuberculose com as classes menos favorecidas do ponto de vista socioeconômico. Por quê? Porque existe uma tendência nessas famílias das pessoas viverem em ambientes menores e muitas pessoas no mesmo quarto, por exemplo. Então, isso favorece a transmissão da doença. Você tem casos de pessoas que às vezes pode ver 4, 6 pessoas vivendo no mesmo quarto. Então, se uma delas ficar doente, vai transmitir a doença para as outras.
Também com relação à transmissão, algo que é importante de estar sendo falado é que com o tratamento adequado, em pouco tempo a pessoa deixa de transmitir a doença. Então isso é muito importante. A pessoa que está com suspeita de tuberculose, no caso da tuberculose pulmonar, qual é a principal suspeita que a pessoa tem que procurar uma ajuda? É uma tosse persistente, acima de 2 a 3 semanas de tosse persistente, se ela estiver tendo uma febre, estiver tendo perda de peso e uma queda do estado geral. Então esses são alguns dos sinais de alertas para que ela possa procurar ajuda, procurar um médico e aí tentar fazer esse diagnóstico. Tuberculose é letal? A doença pode matar? Com certeza. Como todas as infecções, se não for adequadamente tratada, ela pode matar. No caso de Cuiabá, por que a capital é apontada aí como uma das principais do Brasil em relação à doença? Bom, o número de casos de tuberculose no Brasil, ele teve uma leve queda nos últimos anos. Porém, ainda o número de casos por ano ainda é muito alto, né? São cerca de 70 mil novos casos todos os anos, né? E isso tem muito a ver, a gente tem uma prevalência muito alta da doença na região centro-oeste, na região nordeste, que são em algumas vezes associadas, como eu falei, a condições socioeconômicas. Muito obrigado pela sua presença ao vivo aqui, bom dia. Eu que agradeço, bom dia.